eu agradeço aqui o convite do sindicato, na pessoa da sua presidente, colega Juvândia, e cumprimento o resto dos meus colegas também, esperando honrá-los com algum tipo de contribuição. Essa mesa tem uma característica muito especial para mim, faço aqui um comentário elogioso, porque há dois coutinhos na mesa, não? O Grijal e eu, né? Acho que é a maior concentração de coutinho, né? Poderia tranquilamente ser parente sanguíneo dele, mas tenho no DNA também uma luta e tradição de defesa dos direitos sociais através da nossa atividade no dia a dia, não é, Grijal? E tentamos fazer com que isso seja honrado no nosso dia a dia. A ideia, talvez fundamental desse tipo de encontro é trazer a visibilidade do tema para que possa também servir como um ponto de denúncia, um ponto de reflexão e, principalmente, uma possibilidade de ação. Porque não adianta só refletir, não adianta criticar, se não houver possibilidade de transformar a realidade. Nós temos uma situação muito interessante no Brasil, que é a ideia de que o nosso Congresso não tem, às vezes, a força necessária para enfrentar certas situações, certos assuntos polêmicos, assuntos espinhosos. Acabamos de ver aí o STF tendo decidido uma questão de homoafetividade, que é, no fundo, uma questão de amor, não é? O Congresso deveria ser, efetivamente, a casa, o locus onde a resposta legal fosse resultado de um debate social profundo, coisa que não foi feita. E isso, depois, é atribuído ao Judiciário como o elemento pernicioso de ativismo judicial. Ou seja, a atividade judicial hoje ela é chamada a complementar uma lacuna deixada pelas nossas autoridades legislativas. Portanto, faço aqui como uma abertura uma defesa do Poder Judiciário naquilo que ele tem como vetor de poder cidadão, não naquilo que ele tem meramente como um vetor de manutenção do status quo. Isso a gente sabe que também o Judiciário existe, não é? Mas hoje a magistratura, em especial de primeira instância, aquela da qual o Grijal e eu fazemos parte, temos sim uma atividade fundamental, não falo isso com nenhum tipo de arrogância, mas temos também uma contribuição fundamental no sentido de trazer cidadania a essas relações. Eu gostaria, muito rapidamente, só não tenho a capacidade de oratória do Grijal, vou fazer isso aqui. De forma bem... Acho que tive para puxar a cadeira, não é? O histórico do fenômeno da terceirização já foi colocado aqui na nossa introdução, razão pela qual vou poupá-los disso. Mas o importante é entender efetivamente que essa competição selvagem, uma paranoia pela diminuição de custos de produtividade, a ruptura com o compromisso social é que tem levado as empresas de modo geral e os bancos em especial a um fortalecimento dessa estratégia de terceirização. Do ponto de vista histórico, a legislação começa com uma lei de trabalhos temporários, foi o primeiro passo efetivo para a terceirização, passa por uma lei que dispõe sobre segurança na área bancária, Lei 7.022 de 83, e vai desembocar naquilo que é a triste realidade da terceirização no Brasil. Ela é meio de fraude a direitos trabalhistas. Quanto mais levantarmos essa bandeira, quanto mais denunciarmos essa situação, mais fácil ficará que, em especial, a juventude que ingressa no nosso mercado de trabalho tenha essa realidade como algo que deve ser enfrentado, tanto do ponto de vista político, através da ação sindical, através das suas ações pessoais, como também das ações judiciais, que no Brasil acabam fazendo diferença. As prováveis razões dessa questão, dessa situação, provavelmente a falta de visão da natureza do trabalho humano, como aquilo que realiza o ser humano, a vantagem financeira, e coloquei em negrito porque tenho a impressão, a minha leitura nos próximos slides será um recorte epistemológico a partir da ideia de custo, e essa natureza da visão do contrato entre empresas como algo que pode afastar
as responsabilidades de natureza social. Conforme o método que eu analiso, uma folha de salários pode ter os chamados encargos sociais entre 75% e 102% da folha. Computarmos o 13º Fundo de Garantia, os impostos eventuais, INSS, aquilo que se costuma dizer como encargo sobre folha de salário, conforme o método, vai de 75% a 102%. Cada economista tem uma forma de contar. Olhando, não vou aqui aborrecê-los, mas veja como o Arthur falou que um juiz lá de Campinas, ao fazer um quadrinho de informação, como isso tem impacto positivo. Então, trazendo aqui os custos mínimos de uma empresa optante pelo Simples ou de uma empresa não optante, o mínimo que se consegue de encargos sociais vai de 42% a 75%. Olhando meramente para efeito de comparação, uma atividade externa a esse sindicato, mas que também é importante, um vigia na indústria de serviços terceirizados, e esse dado aqui é de 2009, só meramente por comparativo, um empregado direto custa R$ 734 e um terceirizado 40% a menos. A colega que deu o depoimento falou em 60% de diminuição do seu salário quando passa para a atividade terceirizada. Ali, no caso de vigia, foi 40%. Colocando os encargos, a diminuição pode ser de até 24%. Se nós colocarmos que há empresas terceirizadas que vendem o seu serviço, dizendo que irão cobrar o custo do salário mais 30%, do couro sai a correia, como diz lá na minha terra. Ou seja, se algo me custa 40% no mínimo, como é que é possível vender só com 30% de acréscimo? Isso tem nome. O nome disso é fraude. A bem da verdade, esses valores com 30%, 40%, que seja, que não cobrem os custos, não serão repassados ao trabalhador, não serão repassados às entidades do Estado que têm direito e que efetivamente dão manutenção a alguns direitos do cidadão. O pernicioso na nossa situação é que a terceirização permite trabalhos especializados, mas também colhe em cheio trabalhos com baixa qualificação. Esses trabalhos com baixa qualificação são mais numerosos e frágeis e têm um grande impacto em termos econômicos. Enquanto o trabalho terceirizado, especializado, depende de qualidade de serviço, e hoje em dia isso já chega também a ser um motivo de preocupação, o trabalho de baixa renda, de baixa qualificação, é meramente escolhido pelo fator custo. E isso torna-se um binômio muito pernicioso, porque é ele que determina para as entidades, tal como os bancos ou as empresas, efetivamente o caminho estratégico a ser escolhido. Nós temos no Judiciário algumas reações através da jurisprudência. A primeira foi lá em 85, através da súmula 239, que falava que bancário, empregado de processamento de dados, é empregado, é bancário. É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico. Aqui é interessante lembrar, o Bradesco tinha uma gráfica muito grande, lembra? Essa gráfica era enorme. O que o Bradesco fez? Tirou todo o pessoal da gráfica, que era bancário, e passou a uma empresa especializada. Uma gráfica Bradesco, cujo único cliente era o próprio Bradesco. Não é? Então, essa ligação é que desmascara uma estratégia administrativa que tem como único objetivo haver destaque desse segmento de trabalhadores para que não seja beneficiado pelos direitos coletivos. Outra reação importante foi a súmula 256, que fala a respeito da contratação de trabalhos terceirizados, de sua legalidade. Foi cancelada em 2003. E ela falava lá, salvo em caso de trabalho temporário e de serviço de vigilância,
é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço. Essa súmula foi substituída pela súmula 331, que já foi indicada aqui. A súmula 331, ela tem evoluído no tempo, ela tem tentado algumas questões aí de aperfeiçoamento. Em 2003, elas também colocava claramente que a contratação por empresa interposta é ilegal. Aqui é o texto da súmula, eu vou passar um pouquinho adiante em razão do nosso tempo, mas o que nos interessa é que o próprio TST estabelece que uma interpretação rígida dá a terceirização como ilegal, dando algumas exceções. A primeira, trabalhadores temporários, depois vigilâncias, serviços de conservação e limpeza, e aí abre-se o grande problema. O grande problema é o serviço especializado ligado à atividade meio do tomador. Durante toda a manhã, nós vimos aqui uma discussão importante a respeito do que é atividade meio e atividade fim. Inclusive, nos próprios PLs que nós temos, essa questão da definição do que é uma atividade meio e uma atividade fim ainda é uma obra a ser feita. No caso dos bancários, em especial, é tão frágil essa definição que a cada pessoa nós teríamos, talvez, a construção de uma ideia sobre o que é atividade meio e atividade fim. Numa metalúrgica que faz parafuso, talvez seja bem fácil fixar o que é uma atividade fim e uma atividade meio. Mas na atividade bancária, é um desafio cotidiano. A jurisprudência do TST também estabeleceu uma figura do fiador. Aquele que toma o trabalho da empresa terceirizada é apresentado como um fiador. Tecnicamente, não há essa figura, essa razão para essa figura. Não é? O fiador tem que se aceitar de livre e de espontânea vontade, assumir uma responsabilidade que não seja feita por outro. Aqui, no caso, é uma construção da jurisprudência que tenta resguardar um pouco os direitos dos terceirizados, mas com graves falhas, em especial com o principal gargalo que nós temos na área judicial, que é a execução. Para que vocês tenham uma ideia, o banco efetivamente será o responsável, mas primeiro tem que executar o tomador, para depois ir aos cofres do banco para pagar. E isso é um martírio, é uma via crucis, porque quem some, some do mapa mesmo. Né? E encontrar essas pessoas para poder pagar é difícil, né, Grijaldo? Nós temos uma nova redação da súmula 239/2005, que fala a respeito diretamente à atividade de vocês, bancário e empresa de processamento de dados. Porque, tal como aconteceu com a gráfica, a mesma coisa aconteceu com o processamento de dados. Né? E, o que é interessante, as empresas atendidas por essa nova empresa de processamento de dados, ou elas são o próprio banco, ou ela é o próprio banco, ou elas são as empresas que os bancos controlam. Ou o que é mais interessante ainda, um grande cliente, vocês sabem, né? Para levar um empréstimo, acaba também levando um segurinho de vida, não é? Um chequinho especial. Não é? Isso chama-se reciprocidade, se eu não estou enganado. Quer ver? Ah, vê só. Né? Eu estou ficando velho mesmo, não tem jeito. Mas olha só, a modernidade tem nome para tudo, né? Cada nome mais bonito ainda, né? Chique para vender curso. Pois bem, o que nos interessa é que essa cadeia produtiva que foi posta aqui, ela é a principal definidora da responsabilidade. Né? O que se deseja é que, se o sistema é capitalista, não se pode esquivar dele a responsabilidade por uma atuação cidadã, por uma atuação que dignifique a pessoa humana. Né? Enquanto no segundo sistema, infelizmente é isso que a gente vai ter que dizer. Mas a resistência faz parte do sistema. Tá? A gente não pode ter ausência de atuação.
Um outro panorama importante, só para dar uma outra fonte de pesquisa, a SRT, a atual denominação da DRT, Delegacia Regional do Trabalho, Secretaria, Superintendência Regional, em 2008 fez uma pesquisa sobre terceirização. E ela encontra aqui as principais formas de irregularidade na apresentação da terceirização. A primeira delas, ganhando disparado, atividade fim. Terceirizar a atividade fim. Na área acadêmica, a gente lembra sempre um exemplo muito interessante. Vocês sabem quantas fábricas a Nike tem? A Nike não tem nenhuma fábrica. Ela é uma grande empresa de comunicação e de desenho de tênis lá no Nova York. Aí manda a planta, manda lá o desenho lá para a China, para a Geórgia, para o Uzbequistão, para o Cazaquistão, esses locais aprazíveis, né, que a gente pode encontrar lá alguma fábrica. E se ficar caro, cara a mão de obra, mudamos para outra. Isso é, efetivamente, a terceirização da atividade fim. Essa é a mais perniciosa, porque ela tem um impacto global no chamado dumping social. A segunda situação que aparece é a contratação de pessoas jurídicas para a atividade como empregados. É a famosa empresa de um homem só. Os mais afortunados dividem com a mulher, os menos afortunados dividem com a sogra. Desculpem essa referência à sogra. Pois bem, eu acho que... Então, essa exposição de contratação de empresas unipessoais é uma forma também de esquivar. Continua lá também dizendo sobre cooperativas irregulares. A chamada Cooperfraude ou Coopergato, que vocês também conhecem. Na área bancária isso também existe. No supermercado, a gente também verifica isso com bastante utilização. A cooperativa no Brasil, ela é totalmente, ou melhor, na sua grande maioria, porque toda a generalização é pecaminosa, é sempre preocupante. No Canadá, a maioria dos trabalhadores são cooperativados e adoram isso, ganham mais dinheiro do que se fossem empregados. Portanto, não é a cooperativa em si, mas é o modelo de utilização que se faz desse instrumento no Brasil. E aqui é feito para precarizar, para fraudar. Pagamentos não compatibilizados. Aqui é incrível, tem empresário que não paga imposto e diz que o imposto no Brasil é alto. Se eu não pago imposto, como é que ele é alto? Falta de contratos com prestadores de serviço. Realmente, o contrato é usado como escudo para se esquivar de responsabilidade. Mas tem muita gente também que não faz sequer contrato, esperando que essa informalidade contratual seja a forma de dizer eu não tenho nada a ver com esse negócio. Uma outra questão é o desrespeito ao princípio de isonomia. Isso aqui nos interessa muito especialmente. Contrato alguém terceirizado para pagar menos. Eu não mando mais embora para contratar alguém que ganhe menos. Mas agora eu contrato uma empresa que faça esse trabalho pela minha. Então, esse desrespeito ao princípio de isonomia é aquilo que vai fazer, como naquele quadro inicial, uma solução técnica, estatística e econômica para que eu possa contratar mais barato. Desrespeito à legislação trabalhista nas terceirizadas. Nas empresas maiores, tem algumas coisas importantes que a modernidade nos traz. Governança corporativa é uma delas, não é? Nome bonito. Agora, você imagina se aquela empresa pequenininha, terceirização, tem governança. Tem desgovernança. Ou seja, é lá que se aplica principalmente a legislação, aliás, que não se aplica a legislação trabalhista, sendo um índice de desrespeito. Por último, a substituição de funcionários por estagiários. Essa talvez seja, hoje em dia, uma situação muito complicada. Na Faculdade de Direito, é absurda a quantidade de pessoas que são estagiários, fazendo efetivamente trabalho que são de advogados, privativos de advogados. Pois bem, nós vemos hoje, e fiel ao nosso tema da mesa, uma reação da jurisprudência a partir de um conceito de isonomia de terceirizados. A OJ,
como é que eu faço? A OJ, a orientação jurisprudencial número 383, diz que empregado de empresa prestadora de serviço e tomadora tem direito à isonomia. Olha o que diz lá. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com o ente da administração pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas, legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviço. Olha que interessante. Não é? A administração pública, se ela contratar alguém com preço menor, ela terá responsabilidade pelo pagamento da diferença. Isto aqui já vale para a administração pública. E nós vamos fazer uma provocação, que é para saber se isso aqui não é possível aplicar na empresa privada. Porque essa sim é que gera o maior problema para nós. Não é? Quais são as provocações que me permito aqui tentar realizar para a nossa exposição e para a nossa reflexão? Primeiro, aquela ideia de que o tomador de serviço só responde como um fiador não tem embasamento técnico. É uma construção jurisprudencial. Respeita-se, lógico, a decisão do TST, mas do ponto de vista técnico, aquele que erra ao eleger um fornecedor, ou aquele que erra ao não acompanhar a sua conta, tem responsabilidade, sim, e é de natureza solidária. A diferença entre as duas não é meramente semântica. A responsabilidade subsidiária é do fiador. Se você não pagar, eu vou pagar depois. A responsabilidade solidária é como sócio. Qualquer um dos dois tem que pagar. Mesmo que um suma, o outro está respondendo. Ou seja, eu não preciso primeiro cobrar aquele que deve, principalmente, para depois ir atrás de mim. Vamos atrás dos dois juntos. Bem? É lógico que uma empresa pequena sobe com facilidade. Um banco já é mais difícil. Uma grande empresa também terá maior dificuldade. Ou seja, é essa situação que vai poder levar uma âncora de segurança àqueles que são precarizados. Portanto, essa situação só será mudada através, infelizmente, através do judiciário. Porque, como já foi colocado aqui, nem sempre o legislativo terá coragem de enfrentamento desses casos. Bem? Uma segunda provocação é que a isonomia salarial, para os entes econômicos, é um dos principais fatores de inibição da terceirização. A isonomia não pode ser limitada somente à esfera estatal. Ora, o estatal, quando contrata um empregado, ele se equipara a um empregador privado. Portanto, aquela inteligência do TST, que só é aplicada à administração, pode ser e deve ser aplicada às empresas privadas. De modo que isso é um ganho em termos de qualidade da nossa luta pela melhoria ou por obstar à precarização. Depois, esse é o caso que mais me deixa um pouquinho preocupado. É o fato de que, ao terceirizar, ao destacar trabalhadores de um núcleo produtivo, eu faço com que haja a percepção de coletivo. E todos nós aqui sabemos o que isso significa em termos de capacidade de mobilização, de pressão e de luta. A terceirização, enquanto simplesmente uma atividade para ganhar dinheiro, estaria, em tese, na ordem da lógica do sistema. Nosso grande problema é que só vai ser conseguido através da mobilização tal como essa, e nesse caso, colega Giovanni, eu parabenizo o sindicato, de novo, pela iniciativa, é a chance de reflexão para que isto, né, que é fruto do amadurecimento do movimento social, possa ser, no futuro, uma cabeça de luta, né, para diminuir a precarização da relação de trabalho, que tem sido uma constante infeliz do nosso país. Muito obrigado.